Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Vamos ao vídeo de hoje? Olha só, hoje eu vou falar um assunto que não ouvi ainda ninguém falando e explicando para você, que tem a ver com o Concurso Nacional Unificado, que tem a ver com as novas diretrizes do atual governo, mas que diretrizes essas que já são usadas, por exemplo, no modelo bastante interessante, no Rio Grande do Sul. Vou trazer aqui, você vai entender, a palavra é meio complexa. Eu vou falar sobre transversabilidade ou transversatilidade, por aí, de carreiras. O pessoal está usando essas duas expressões. Versatilidade, transversatilidade. Legal? Então vamos ficando até o final, que eu vou te explicar direitinho o que vai acontecer. Muito bem, eu sou Daniel Pereira Couto, eu trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo na descrição deste vídeo você vê todo o meu portfólio, o que eu estou fazendo aí na internet e como eu posso te ajudar a que você passe no seu concurso. Também, ó, dê uma olhada aqui, tem muito material gratuito aqui embaixo, mas excepcionalmente neste vídeo, dê aquele super like, aproveite, deixe seu comentário. O like e o comentário ajudam o vídeo e ajudam o canal. Me coloque nas suas redes sociais e, claro, também inscreva no nosso canal. Já somos uma pequena cidade do interior por aqui. Vamos lá agora? Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, seja o que Deus quiser, como se fosse uma live. Gente, eu vou trazer um assunto que conversa exatamente com o Concurso Nacional Unificado, o CNU, que tem a ver com a transversabilidade ou transversatilidade, por aí, de servidores públicos. No frigir dos ovos é aquela pessoa, aquele servidor público que serve, que poderia servir a várias funções, que tem uma formação muito boa e que não precisa necessariamente ficar naquela carreira até se aposentar, entendeu? Então, vou trazer aqui um texto que foi preparado pela Folha de São Paulo, que me chamou muita atenção para trazer isto para você, porque afinal de contas, este termo e este jeito aqui já está no concurso nacional unificado, assim, não assim em grandes proporções, porque o governo federal tenciona fazer isso, que já é uma realidade, que é essa aqui do Rio Grande do Sul, que eu vou trazer para você. Fique aí, você vai entender. Olha aqui, ó, o texto, vou deixar o link, e os créditos são do texto da Folha de São Paulo. É o seguinte, ó, diz que passar a vida toda desempenhando a mesma função no serviço público, após ter passado num concurso, é uma rotina que cada vez mais se distancia da realidade. Por exemplo, a pessoa, num exemplo assim bastante arcaico, prosaico, melhor dizendo, é, a pessoa entra no INSS, técnico do Seguro Social, fica lá, sei lá, 30 anos, né? Se aposenta como técnico de Seguro Social. Só sabe fazer isso. É este o caso aqui. Então a questão da versatilidade de experiências e múltiplas habilidades passaram a ser requisitos para a resolução de problemas complexos no funcionalismo, e para isso os governos têm se mexido para permitir trocas de área de atuação. Então você já entendeu o que é esse palavrão todo aí. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, prepara uma portaria ainda para este mês, com diretrizes para a reestruturação de carreiras, e com isso o Ministério espera promover mais transversalidade e mobilidade. A ação faz parte de um plano de longo prazo de transformação de carreiras do Estado. Está entendendo bem o que vai acontecer no futuro? Claro que não em todas as carreiras, porque algumas carreiras não tem jeito de fazer essa, 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 essa novidade aqui de transversalidade. Vamos lá. Ampliar as possibilidades dos cargos também é visto como vital para atrair e manter jovens de diferentes gerações do serviço público, apresentando a mobilidade como oportunidade de desenvolvimento profissional. Porque
você deve ter percebido, os mais jovens não querem ficar muito tempo numa carreira. Assim é no serviço privado. Os mais jovens entram e já querem galgar postos e se vê que não funciona do jeito que ele pensou, já cai fora, já arruma outro trabalho, né? Os mais jovens, essa nova geração é assim. No concurso público tem muita gente que entra, olha, pá, não é isso que eu queria, sai. E isso é muito ruim, porque o governo daí investe em concurso, investe em preparação de servidores e de repente a pessoa vai embora porque realmente não era, não tinha nada a ver, vai ter que ficar, sei lá, 8 horas ali atrás de um balcão, é uma coisa maçante e daí a pessoa não aguenta. Voltando aqui, voltando aqui é o seguinte, para enfrentar então esse desafio de manter as pessoas com vontade de trabalhar por lá, há manifestações surgindo em direção das chamadas carreiras transversais, que permitem aos servidores circularem e contribuírem em diferentes áreas e setores. Essa flexibilização nesses postos, nas esferas municipais, estaduais e federais, é uma tendência global, os especialistas estão dizendo, mas muito por conta também dessa nova geração que está entrando no serviço público e não está gostando, que quer mudar e que quer novidades. Porque, digamos, faz concurso por uma coisa, depois muda, ou muda de novo lá na frente, né? Tudo isso, convenhamos, é uma nova experiência, a pessoa se anima para ficar por ali. Vou trazer aqui as palavras de uma professora da Fundação Getúlio Vargas, que trabalha e estuda muito, bastante e muito também sobre isso. Ela diz o seguinte, ó, muitos problemas difíceis que o governo enfrenta exigem conhecimentos diversificados. As carreiras transversais, que são essas aí que a gente está falando, incentivam os funcionários a se moverem, tornando-os mais eficazes, disse a Gabriela Lota, que é professora de Administração Pública da FGV. Então, gente, essa é uma tendência segundo os especialistas. Aqui há eu não quero ser longo com o nosso vídeo, porque só quero trazer esse tema para você entender, né? E ver que você talvez faça parte lá na frente, como servidor ou servidora pública, dessa transversabilidade ou transversalidade, né? Na carreira pública. Eu estava até vendo, no Rio Grande do Sul, tinha até um exemplo de uma senhora que fez concurso para uma coisa, depois, aqui, ó. Depois ela fez um upgrade na carreira, foi para uma outra carreira dentro do estado. Ela aqui, uma senhora de 43 anos, viveu essa experiência. Desde agora, fevereiro de 2023, então tem mais ou menos um ano, ela trabalha como analista de projetos de políticas públicas da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no departamento do PROCON, o PROCON Rio Grande do Sul. Em março, aliás, em maio daí, surgiu uma vaga em outra área no posto do tal do Tudo Fácil, que é onde tem tudo, né? É tipo Poupa Tempo lá em São Paulo, só que este caso aqui no Rio Grande do Sul, no interior do estado, onde mora a família dela. Aí o que ela fez? Ela tem experiência de gestão, ela acreditava que era qualificada para o cargo, participou de um processo seletivo interno para a cidade natal dela, que aconteceu dentro desse programa chamado Movimenta RS, Movimenta Rio Grande do Sul. Ela diz o seguinte, que concomitantemente a essa possibilidade de crescimento também tinha uma questão familiar. Meu pai estava doente e precisava de mim aqui em Rio Grande, embora a gente aceite trabalhar em qualquer lugar quando passamos no concurso público, no fundo sempre queremos voltar às nossas origens. E daí ela foi transferida para o tal do Tudo Fácil, que é o programa onde tem tudo, né, do governo do estado num lugar só, em outubro do ano passado, onde atualmente atua como fiscal de contratos governamentais e já faz planos para chegar a gerente adjunto. Ela disse que a flexibilidade e os desafios dessa mudança rápida de cargos me motiva, essa é a palavra, ó, motivação, me motiva a buscar constantemente novos conhecimentos e
experiências. Também tem um detalhe, eu falei dos mais jovens que estão sempre inquietos e que querem seguir carreira e às vezes entram numa situação no estado em que para tudo e daí ele desanima, né? Isso é um fato. Mas também tem aquelas pessoas que se acomodam naquela função, que, sabe, vão se arrastando naquela função esperando a aposentadoria. Este caso aqui é bem isso, é de manter a pessoa motivada no sentido de que ela tem possibilidades e que essas possibilidades podem servir a outros postos dentro do mesmo governo, entendeu? Então, o grande empregador é o Estado, então digamos aqui, o Estado do Rio Grande do Sul é o grande empregador e as demais, digamos, instituições que fazem parte do Estado podem requerer o trabalho deste servidor público que originalmente é servidor público estadual, servidor público daquele Estado. Então, uma secretaria de Justiça ou alguma outra, no caso que foi Justiça, se não me engano, mas uma outra secretaria pode requerer aquela pessoa para trabalhar lá. Mas não é requerer aquela pessoa exatamente. Ela abre uma possibilidade, você viu aqui, tem uma espécie de seleção interna para escolher quem é que vai para aquele lugar e aí faz uma espécie de reorganização da carreira dessa pessoa. Então, essa é a ideia, acho que isso vai ser. Eu sei que já tem casos aqui e ali nos governos estaduais, mas eu acho que isso vai começar a ser uma coisa muito mais aplicada, principalmente no governo federal, a partir do concurso nacional unificado. Voltando, eu sei que no governo federal há uma troca de servidores de ministérios, eu sei que, às vezes até por uma questão de apadrinhamento político, né, gente? Vamos falar a verdade, é assim que funciona e não tem nenhum problema se estiver coberto pela legalidade, né? Então, às vezes, uma pessoa sai de um ministério e vai para o outro, mas fica originalmente enroscada, administrativamente presa àquela função original. Aqui, me parece que a pessoa faz uma transferência de função também para outro local, mas fica mantendo o seu vínculo com o Estado como servidora pública, no caso estadual, e aqui dessa senhora, mas neste outro exemplo que eu estou dando do federal, a pessoa continua sendo servidora pública federal. Legal? Claro que em alguns casos não tem jeito, porque às vezes exige uma especialização. Aqui na reportagem, até citando, por exemplo, casos da FUNAI, que a pessoa tem que ter uma especialização no trato com a questão indígena, né? Que são os povos nativos, principalmente dentro desses povos nativos, você lidar especialmente com alguns, por exemplo, eu cito aqui os Yanomamis. Então você, claro, tem que ter uma especialização, você não vai pegar, digamos, numa hipótese, um funcionário do Ministério da Justiça lá, todo engravatado, e vai botar o cara lá no meio da selva. Não, não é exatamente isso. Tem que casar as qualificações dessa pessoa com o que o cargo exige. Se deu certo, beleza, tranquilo. Mais ou menos isso que se quer. E volto a dizer, no concurso nacional unificado, com essa história de fazer concurso e você fazer essa inscrição por blocos, isso já significa mais ou menos um direcionamento para onde vai isso, para onde que vai o concurso público. Nesse aspecto eu concordo e concordo muito no sentido de aproveitamento das possibilidades e das potencialidades que cada servidor tem para que ele não se acomode, para que ele não desanime, para que ele não desista e para que ele perceba que há uma progressão na carreira dele para algumas outras coisas que ele efetivamente tem interesse e principalmente tenha formação para isso. Legal? Então achei muito interessante, resolvi trazer aqui para você sobre este assunto, porque percebo que ainda nós não estamos conversando muito sobre este tema que já está meio assim escondidinho dentro do concurso nacional unificado, que é a versatilidade dos novos servidores. Volto a dizer, não é para todo mundo, então não se preocupe, você que quer arrumar seu cantinho para trabalhar e quer ficar lá, não é para todo mundo. Aí o governo ainda deve preparar um decreto, o governo federal, regulamentando essa história de
transversabilidade ou transversatilidade, como dizem alguns, das carreiras e dos servidores públicos. Ufa, valeu, espero ter contribuído para que você compreenda um pouco mais esse assunto e é isso aí, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.